Bom, estamos aqui com a arquiteta Laura Lotufo, que é minha amiga pessoal também. Um grande prazer poder conversar com ela um pouquinho sobre a trajetória dela. Já agradeço de antemão a sua disponibilidade por bater um papo aqui com a gente, com esse pessoal que está pensando em que profissão deve seguir. Quem está começando também está com essas dúvidas. Então, vamos bater um papo sobre a sua trajetória profissional e como você chegou nessa área que você atua hoje. Eu vou apresentar brevemente a Laura. E aí também a gente vai ver algumas imagens depois do trabalho dela. A Laura, ela é designer, ela é uma profissão que ela exerce desde 2009. Ela é editora de arte da editora Carambaia e atua como freelancer também em alguns projetos editoriais e de identidade visual. Ela se graduou em arquitetura e urbanismo pela FAUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ela também é mestre em design pela mesma instituição. No seu mestrado, ela pesquisou sobre a tipografia de livros impressos em São Paulo no século XIX. Laura, muito prazer falar com você. Obrigada mais uma vez por atender o convite. E temos algumas questões aqui para você, porque é uma área que a gente bate o olho design. Será que tem a ver com arquitetura? Como é que ela chegou nisso, tendo feito primeiro arquitetura? Então, tem algumas questões para você nesse sentido, que tem a ver com essas curiosidades dos alunos. Desde quando você pensava em fazer arquitetura e por que você escolheu esse curso? Olha, eu acho que a arquitetura. Eu comecei a pensar em arquitetura mesmo no começo do colegial, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, eu já tinha começado alguns cursos de desenho de artes plásticas, então eu tinha considerado artes plásticas como um caminho, mas eu não via, acho que até por uma pressão geral, assim, de que a gente tem que fazer uma coisa que dê mais dinheiro e como as artes sempre têm essa relação do tipo, você vai viver de amor à profissão e não ganhando dela, eu comecei a pensar que a arquitetura poderia ser um caminho. Uma outra questão é que a arte, ela nunca parecia que ela era exatamente o que eu queria, né? Tudo me parecia muito amplo e muito sem ali um cerceamento que, na verdade, a arquitetura traz, né? A arquitetura traz um briefing, traz um monte de regras, de geometria e de muitas questões que eu acho que eu precisava unir assim, nos dois. Então, foi no começo do colegial que eu comecei a pensar e fui amadurecendo e meio que tomei essa decisão sem muito entender, porque eu acho que também nessa idade a gente é muito difícil entender o que vai ser a profissão, né? Primeiro é difícil entender o que vai ser a faculdade, depois é difícil entender o que vai ser a profissão. Então, foi meio essa decisão, assim, eu estava muito convicta, mas é claro que você entra na faculdade e depois descobre que é muito diferente do que você imaginava. É verdade. É um curso muito generalista, né? E que abre muitas possibilidades e você encontrar um caminho, às vezes, também é difícil lá dentro. Acho que de antemão já é bom a gente deixar isso claro, né? Que é um curso que abre muitas, sei lá, possibilidades e dentro delas a Laura encontrou ali um caminho em que tinha a ver com a aptidão, É. os interesses dela, né? E aí tem uma pergunta que sempre aparece, Laura, se você gostava de desenhar antes da faculdade, se você já desenhava, e se você considera que precisa saber desenhar, precisa ser bom em desenho, em artes, para fazer arquitetura. Eu gosto de desenhar, eu desenhava assim, desenhava muito mais do que eu desenho hoje. Eu acho que é uma aptidão que ajuda, né? Mas eu não acho que ela é de forma alguma essencial para exercer a profissão. Eu acho que o mais importante é uma coisa que a gente vai adquirindo na faculdade, é um entendimento espacial e que é o principal, assim, às vezes eu tenho amigos arquitetos que desenham muito bem e outros que desenham muito mal. Eu tô lá bem no meio, assim, bem mediano, medíocre, assim, no meu desenho, mas não me atrapalhou em nada. Eu acho que o entendimento espacial e projetual que a gente vai adquirindo na faculdade é muito mais importante do que ali uma aptidão manual ali do desenho, nata do desenho. Né? E também a gente aprende, né? Vai desenvolvendo, talvez, dentro da graduação, essas possibilidades de representação, não só à mão, mas hoje existem muitos softwares para isso. Acho que os dois a gente tem que contrabalançar, então não é impeditivo. Se você não sabe desenhar, pode ser
um começo, você pode De procurar. forma alguma. Tá bom, ótimo. Quando você começou o curso de arquitetura, ou mesmo antes, você já conhecia essa área de atuação sua hoje, com design, com projeto editorial, com identidade visual? Você já conhecia isso no começo do curso ou antes? Como você descobriu e como a profissão de arquitetura, né, a formação em arquitetura te ajudou nesse processo? Olha, eu acho que eu jamais teria chegado na minha profissão hoje, na minha atuação hoje, sem o curso de arquitetura. Como você disse, é uma formação super generalista, o que justamente quando você não tem muita certeza, você tem mais ou menos, você sabe mais ou menos o caminho, mais ou menos onde você está mirando ali, mas você tem uma série de alternativas ali na faculdade que se abrem, e eu acho que essa surpresa, assim, quando eu entrei na faculdade, é aquilo, a gente vai com uma expectativa e a expectativa meio que se dissolve, né? E isso pode ser para bom, para os dois lados, pode ser bom ou pode ser ruim. Uhum. O meu primeiro ano na FAO, eu fiquei muito perdida, mas assim, terrivelmente perdida, porque eu comecei a ver todas as possibilidades que existiam de atuação na arquitetura e aquilo meio que eu me afoguei um pouco naquilo, né? Porque eu imaginava que eu ia projetar casas, eu acho que o meu entendimento de arquitetura era meio que esse. E aí se abriu todo um campo de urbanismo, depois de construção, de tecnologia, de pesquisa, de uma atuação mais acadêmica e também do design gráfico. E aquilo meio que me deixou assim paralisada. Eu acho que foi no segundo semestre da faculdade que eu comecei a tipo me recuperar, assim, recuperar meu fôlego e começar a tentar algumas coisas. Então, a graduação, assim, é isso, é um curso muito amplo, então a gente tem desde o começo aulas relacionadas ao urbanismo, à história, a construção, a tecnologia e ao design gráfico também, né, na FAO. E fiz alguns cursos, mas ainda tinha uma ideia muito antiga de que eu tinha que ser arquiteta. Então, eu não cogitei na minha cabecinha ir para acabar tendo uma profissão que não fosse exatamente arquitetura. Então, eu fui tentando ao longo o curso tem 5 anos, eu fiz ele em 6, e assim, a cada semestre eu meio que me propus a tentar alguma coisa. Então, eu tentei ser urbanista, tentei ser historiadora, fui tentando e me dedicando, que foi muito legal, porque no final do semestre eu sempre excluía um pouco Não é isso aquilo. que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí foi no 5º ano da faculdade que eu me dei conta de que o que eu gostava mesmo o que eu tinha mais gostado na faculdade era de fazer as disciplinas de design. E o que eu mais gostava de fazer na hora de projeto era pegar todas as coisas maravilhosas que os meus colegas faziam e montar as pranchas e as apresentações. Que legal. Eu pensei assim, e aí a gente começou até a fazer, sabe aquela coisa de trabalho de grupo? Você faz isso, eu faço aquilo. E Deixa o eu era final aquela pessoa comigo. assim, pode me mandar às 4 da manhã, eu monto essa prancha, entrego. Porque é isso, assim, o que eu percebi, e eu acho que é o mais legal para mim, tendo escolhido arquitetura, é que eu queria trabalhar com projeto, eu queria projetar, mas a escala da arquitetura não era o que eu queria, a escala do urbanismo não era o que eu queria era a escala do papel, né? A escala da prancha, a escala do olhar humano, mas com uma proximidade maior do que a da cidade, ou de um espaço muito amplo. E na verdade isso era o design. Eu não queria trabalhar em quilômetros, em metros, eu queria trabalhar em centímetros e milímetros. Acho que era um pouco isso. Legal. Nossa, Mas foi muito bem legal a no sua final. fala. Foi mais no final que você encontrou esse caminho Super. e você também abriu outra entrada, né? Que a gente tem várias áreas de atuação e várias escalas dentro da arquitetura, né? Desde um planejamento de uma cidade, que é algo super macro, até um objeto, ou no seu caso, né? Até a editoração, o papel, a representação. Então, isso abriu essa possibilidade também através do curso de arquitetura para você, e que você, a princípio, antes de fazer, nem vislumbrava essa possibilidade e encontrou um caminho dentro
né, a partir dessa sua formação. Então, acho que essa próxima pergunta que eu tenho até nesse sentido, né? Se você acha que o curso de arquitetura abre muitas possibilidades, você meio que já respondeu, né? Porque você conheceu várias, você tentou fazer urbanismo, né? Fez disciplinas, gostou, mas não é isso. É projeto, não é isso. E aí você encontrou dentro dessas possibilidades no curso algo que brilhou seus olhos e te ajudou nessa. Acho que também a parte da arquitetura, né? De montagem de pranchas já te deu, como você trouxe o exemplo, assim, uma ideia de como diagramar, de como montar essa apresentação, que inclusive é algo que eu sempre falo com meus alunos, é algo que é super importante também, como a gente apresenta o nosso trabalho, que pode ser super incrível na parte de conceituação, mas a apresentação também é uma parte importante para a gente traduzir a nossa ideia, né, da melhor maneira possível. Eu não Não, sei com se você tem certeza. alguma coisa mais sobre essas No, possibilidades. não, acho que a representação gráfica é essencial, né, para arquitetura. Ela pode ser no papel, pode ser no computador, mas assim, você tem que o seu projeto, primeiro que ele tem que ser compreensível por todos, né? Ele tem Exato. que ser apresentado da melhor forma possível, né? Então, se você tem uma apresentação ali que atrapalha o entendimento do seu projeto, você tem um problema ali, né? E é um problema de projeto gráfico. Uhum. Sobre a formação ampla da arquitetura e o curso, eu acho que assim, eu não poderia ter feito um curso melhor, assim, pessoalmente, assim, com certeza eu não achei que eu ia terminar fazendo um trabalho de conclusão de curso, que era uma fonte tipográfica. Então, você falou das escalas, eu fui lá dos quilômetros do macro da cidade para a letrinha, e a serifa da letrinha, e os pedaços da letrinha, como elas se unem, isso na página de um livro. E depois toquei o mestrado nesse sentido também, Aliás, nesse ficou caminho. lindo o seu TFG. Até queria depois, se você tem o link dele, não sei, na FAO eles têm Eu tenho. informação, né? Também vamos mandar aqui, vou mostrar para ele até o final. Que eu desenhei uma fonte tipográfica. Então, o curso me permitiu isso, me permitiu me formar entregando ali um trabalho muito bacana de design, mas que não era um projeto de construção, por exemplo. Mas era um projeto, né? Mas era um projeto, exatamente. Era um projeto. E o que eu fiz também, né? Chegando ali no final do curso, lá nos últimos 2 anos do curso, né? Eu passei a estagiar num escritório de design gráfico e eu passei a utilizar as minhas optativas, né? Eu tinha ali vários créditos de optativa para cumprir e alguns desses créditos eu podia cumprir em cursos que não fossem o meu curso. Então, quando a gente entrou na FAO, no ano seguinte abriu o curso de design. Então eu aproveitei essas optativas que eu tinha ali do final do curso e fiz muitas matérias no curso de design. Porque às vezes te falta alguns embasamentos ali. Por exemplo, a gente tinha tido muita história da arquitetura, mas eu tinha uma deficiência ali em história do design. Fui atrás de uma optativa dentro das disciplinas de história para fazer. Então, eu acho também que tem uma flexibilidade dentro do curso e até fora do curso, né? Dependendo da instituição, que você pode ali pescando alguns ensinamentos ou até entrar como ouvinte em algumas disciplinas, né? Você conversa com o professor, fala, posso sentar aqui? Às vezes ele não pode avaliar o seu trabalho, mas ele te deixa ficar lá e assistir, desfrutar daquela aula. Então, eu acho que tem essa Boa dica. flexibilidade também fora do curso. Dá para pensar nisso, né? Ainda que no curso não hajam tantas possibilidades dentro do design, por exemplo, dá para procurar em outras instituições, mas o próprio ensino da arquitetura já te dá uma série de ferramentas para começar a pensar isso e, de repente, descobrir esse talento, essa vocação em você, né? Mas, diante dessa sua trajetória, você pouco atuou, então, não sei se você chegou a atuar com a arquitetura, que você já se engajou com o design. Mas você acha que a profissão da arquitetura, não sei se foi essa a motivação, ela é uma profissão desvalorizada no Brasil? Também foi uma dúvida de um dos nossos alunos. Uhum. Eu acho que assim, a minha atuação em arquitetura foi mínima. Eu atuei como estagiária apenas e depois saí desse estágio já fui para o design gráfico.
Então, na verdade, eu acabei nem entrando no conselho, sabe? Porque Sei. realmente, desde que eu concluí o curso, eu já tinha a, a convicção de que eu não ia estar assinando projeto de obra, Uhum. né? Eu ia assinar projetos de design, e o design não tem um conselho, né? Ele não é uma... Ele não é como arquitetura, né, no caso. Uhum. Eu acho que é uma profissão desvalorizada, assim. Eu acho que é uma profissão que, por uma falta de compreensão de para que serve. Eu acho que muitas profissões sofrem desse problema, né? Uhum. Então, é uma questão da pessoa não entender como que você vai... por que você precisa de um arquiteto? Ele parece quase que um intermediário ali, né? Entre Uhum. a sua casa, o seu terreno e a sua casa, né? Então, eu só preciso de um pedreiro, aquela coisa de sempre. E aí eu acho que a gente tem que reforçar a importância da prática projetual, como que fazer projeto, eu acho que é o grande trunfo que eu levo do curso de arquitetura, que é você conseguir olhar o todo, olhar as partes, mas olhar o todo e projetar assim a melhor forma de atuação e de trabalho para o seu cliente, ou se você trabalha na área pública, né? Uhum. Para as pessoas, então eu acho que acho que é desvalorizada, Pô, assim como muitas áreas que não são muito compreendidas. você acha que o design também sofre com isso ou não? Você sentiu Eu diferença? acho que eu acho que ele sofre também. Eu acho que tem um entendimento numa escala diferente. Mas frequentemente eu já recebi pedidos para tipo, faz um loginho aí para mim. Então, que são assim, é isso. A pessoa não está entendendo, né, que na verdade quando você vai fazer uma identidade visual, você vai fazer uma análise daquele cliente, você vai fazer uma pesquisa, você vai projetar tudo Uhum. que vai existir em torno desse logo, né? Um logo não funciona num vácuo, ele funciona aplicado, ele funciona... Uma identidade, ela não funciona numa tela preta, ela funciona na sua interação, na forma como ela afeta as pessoas, né, no dia a dia. Uhum. Então, você ouve isso, assim, mas realmente eu acho que é uma falta de compreensão do que é O a que nossa serve? profissão, E do né? trabalho que dá, né? Toda a E do trabalho que dá. dedicação, né? Que exige um trabalho como esse, e que merecia também ser valorizado, além do investimento que se faz nessa formação, mas da importância que tem, né? Nas nossas relações como um todo. Tudo é mediado por essas representações, né? Se a gente for pensar na prática. Assim, e são erros que a gente mesmo comete às vezes, né? Eu fui descobrir que as pessoas desenhavam fontes, por exemplo, fontes tipográficas, né? Uau! Então, assim, na faculdade. E isso abriu um caminho para mim para eu desenhar minha própria fonte. Mas é isso, assim, porque a gente fica olhando livros, tudo, vendo a página, e na verdade cada letrinha que está dentro do livro foi desenhada por alguém. E aquela métrica do espaçamento entre uma letra e outra foi pensada por alguém, né? Então, dentro de uma página de um livro tem o trabalho de muita gente, né? E fontes são pagas, assim, as fontes, tem fontes que vêm gratuitas no seu pacote Office, mas você pode comprar fontes. E aí você explica por que você compra fontes se já tem fontes gratuitas, Uhum. né? Aí você explica o trabalho. A Microsoft pagou lá na época para usar essas fontes e incluí-las no pacote, né? Uhum. Então, eu acho que é uma falta de entendimento que a gente mesmo tem, a gente acha que a gente entende muito como as coisas funcionam, que cada pecinha foi desenhada por alguém e isso merece ser remunerado, né? Com certeza. E também no estimular, muita gente faz hoje, né, com esse compartilhamento absurdo que existe pela internet, nem valoriza muitas vezes o trabalho de profissionais. Você imagina se alguém copia o trabalho de um arquiteto, faz uma casa igual. Inclusive, acontece às vezes isso e é plágio, né? Também acontece com o design, é o trabalho de alguém que está envolvido quando você compartilha um livro, quando você compartilha uma fonte que era paga, né? Então, tudo isso é o trabalho de alguém que também vem sendo desvalorizado. Vai também dessa cultura de enxergar isso como um trabalho extremamente importante e que tem o seu valor, é, que deve ser tratado como tal, como você gostaria que fosse tratado o projeto Uhum. também, né?
Não, e hoje em dia, assim, o acesso a informações boas e gratuitas é tão amplo que não tem por que você... Acho que a gente ainda, né, quando a gente estava na faculdade, assim, apareceu o pendrive, você fala, ai, nossa, um pendrive, né? E hoje, assim, tem Google Fonts, tem fontes que você aluga, tem um monte de banco de imagens em domínio público que a gente pode usar e desfrutar. Então, realmente a gama de possibilidades ali de material próprio para uso é enorme, né? Legal. E por fim, Laura, tem uma pergunta que é a pergunta do século, né? Qual conselho você daria para alguém que está pensando em cursar arquitetura? Conselho sincero, conselho do coração, para alguém que está assim, eu quero fazer arquitetura. O que você diria para essa pessoa? Eu diria para manter a mente aberta. Eu acho que a gente às vezes está muito condicionado a eu entrei nesse curso, eu tenho que sair com esse diploma e eu vou ser isso. E as coisas mudam ali no curso e não tem problema. Não tem problema você ter um projeto ali de vida que você acha que é o caminho e esse projeto mudar um pouquinho, dar uma balançada e a sua trajetória não vai ser perfeita, não tem problema. Uhum. Então, eu acho que eu chegar no design gráfico ali no final eu tinha que passar por tudo aquilo que eu passei. Eu acho que se você pensa em fazer arquitetura, você não tem aquela certeza absoluta, você sabe mais ou menos o que você quer, mas não exatamente. Eu acho que o curso de arquitetura é muito bom para isso. Ele abre muitas possibilidades que você às vezes nem imagina. Uhum. Então, eu acho que é isso. E aí, entrando na Mente aberta. faculdade, mente aberta, entrando na faculdade, desfrute de tudo, proponha-se a não gostar de alguma coisa, tente gostar e aí fala, não gostei, ok, não vai ser isso. Não saber o que você quer, saber o que você não quer também é importante. Uhum. Então é isso, acho que mente aberta entrando e depois cursando o curso, tentando explorar ao máximo o que ele pode te dar. Sem neuras, tá? Sem Explorar ao neuras. máximo não significa, tipo, ficar louco fazendo tudo. É, tipo, Uhum. É se abrir para isso, tente né? Porque a gente se abrir para isso. mental, não, eu quero fazer isso, só que de repente aquilo não é o que você imagina, né? Não é bem como você pensava que seria. Então, se abrir essa possibilidade de conhecer outras oportunidades que esse campo oferece, que eu gosto muito da nossa formação, justamente por ser generalista e por abrir tantos espaços, eu sempre falo isso para os meus alunos também, que eu acredito de verdade que todo mundo encontra dentro da arquitetura um caminho que se identifica. Quem tem mais ligação com artes, quem é mais técnico, quem é mais da história, das ciências sociais, todo mundo encontra um caminho de atuação com a arquitetura. Eu acho lindo. E isso é incrível, porque de todos os nossos amigos, assim, de turma, ninguém faz exatamente a mesma coisa, né? Então, eu acho isso fantástico. Sim, Porque é isso, exatamente. eu até lembrei da gente, nessa onda de calor que teve, a gente consultando a nossa amiga, que é super especialista em conforto ambiental, fez o mesmo curso, dando dicas ali de como a gente manter apartamentos Como mal se adaptar, projetados né? nesse calor. Então, é isso. Uhum. Você não vai conseguir abarcar tudo, mas você vai ter amigos e colegas que sabem de tudo, que sabem um pouco de cada aspecto ali da E arquitetura, e você vai encontrar, levar né? isso para a vida. Com certeza. E ela tá usando o exemplo da Carol, né? Ela até deu uma aula também com a gente aqui no curso, para a turma que estava no quinto semestre. E aí ela mostrou um pouco do trabalho dela, e eu fiquei assim, meu Deus, quanto cálculo, quanta coisa, porque assim, é a aptidão dela, ela tinha essa aptidão mais técnica, de análise, ela trabalha hoje com consultoria, então é assim, ela encontrou um caminho dentro disso, a partir do curso de arquitetura, a Laura, que é mais artística, mais voltada a essas artes visuais, encontrou também o seu caminho a partir desse caminho único que a gente começou trilhando juntas, e cada um encontrou, né, nesse leque as oportunidades dentro para encontrar suas aptidões ali e adaptar muito bem para você fazer o que gosta também, né? Acho que todo mundo quer fazer o que gosta, Exatamente. o que sonha. Clau, muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas dicas, né? Os seus conselhos para esse grupinho. E a gente vai apresentar um pouquinho do trabalho dela aqui também, que é um trabalho lindo, que eu sou muito fã.
E depois também vou colocar o seu Instagram, né, para quem quiser te seguir nas redes sociais. Você usa mais o Instagram, o Facebook também não? Olha, as minhas redes Hoje, sociais, eu trabalho com redes sociais, as minhas redes sociais estão uma lástima, mas sim, é mais pelo Instagram. Estou refazendo o meu site, então em breve ele estará atualizado e no ar. tá bom, perfeito. A gente também vai divulgar um pouco do seu trabalho. Quem quiser conhecer e seguir a Laura, ela tem um trabalho lindo que eu sou super fã. Beijo, Eu que te obrigadíssima. agradeço, Mari. Um beijo. Bom dia. Oi, gente. Estou aqui com uma convidada muito especial para mim, arquiteta, mas também uma amiga pessoal. Então, fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. Já agradeço de antemão e vou apresentar ela aqui nesse comecinho para a gente bater um papo sobre a prática profissional dela e vocês conhecerem um pouquinho das possibilidades que a gente tem como arquiteto. A gente tem batido papo com alguns profissionais de atuações diferentes para a gente ver como a nossa área tem essa multiplicidade de campos de atuação. A Tatiana Tobara, ela é arquiteta urbanista, formada pela Universidade de São Paulo, pela FAUSP, formada há 10 anos já, né? Tati faz 10 anos. Atualmente, ela é gerente de incorporação. Desde a graduação, ela tem trabalhado na área de incorporação e de gerenciamento de projetos também. Você está trabalhando numa construtora, é isso? Uma incorporadora, Uma Mari. incorporadora, é diferente. Exato, é diferente incorporadora e construtora. Existe Legal. muito essa confusão, né? Mas eu trabalho numa incorporadora. Legal, ó, já ficando claro, né, gente? Tem algumas diferenciações na área, e aí sempre que a gente fala, trabalho com incorporação, tem muita gente que pergunta, né? É dentro de uma construtora? A construtora faz incorporação? Tem empresas que se especializam em determinadas áreas, né? E aí, eu vou conversar com a Tati, vou trazer vou chamar ela de Tati, desculpa, tá? Porque eu não consigo te chamar de Tatiana. Porque a São gente já muitos anos, né, Mari? não dá, fica muito fake se eu chamar de Tatiana. E aí vou fazer umas perguntas, Tati, que tem sido muito curioso, tipo assim, gera muita curiosidade em quem está pensando em fazer arquitetura e considera essas questões, tá? Algumas delas, inclusive, foram demandas de alunos nossos que eu perguntei o que vocês pensavam antes do curso, né? Antes de escolherem isso. Primeiro, desde quando você pensava em fazer arquitetura e por que você escolheu esse curso? Sabe quando você é criança que as pessoas perguntam: o que você quer ser quando crescer? Eu respondia que eu queria ser dentista. Então, eu sempre falei, eu vou ser dentista, eu vou ser dentista. Até o segundo colegial eu falava que eu queria ser dentista. E aí, no segundo colegial, a gente já tem mais um pouco de noção do quais são os seus gostos, o que é a área de atuação, né? E aí eu parei, pensei e falei, gente, para ser dentista, você precisa gostar da área de biológicas. E eu sempre tive muito mais aptidão para a área de exatas e para a área de, assim, exatas e humanas, igual, e biológicas, zero. Então, eu falei, gente, mas o que tem a ver dentista se eu nem gosto de biologia? Então, eu comecei a repensar, não vou ser dentista. E agora, o que eu vou ser, né? Porque eu fiquei anos falando que eu ia ser dentista. E aí eu comecei a procurar, né, dentro da área de exatas e de humanas, o que eu poderia fazer. Pensei em fazer. Eu gostava muito de matemática, então eu pensei em fazer engenharia, eu pensei em fazer matemática. E eu tinha uma vizinha que ela era formada em desenho industrial, e ela trabalhava na área de cenografia. Ela fazia stand de feira, cenografia de cenário de TV. E aí eu comecei a conversar com ela, né? O que você faz? Como que você... O que você faz na sua área? Como é o seu dia a dia? E fui começar a entender. Eu achei super bacana o que ela fazia.
E aí eu comecei a pesquisar o que seria desenho industrial, o que seria design, e aí eu fui para arquitetura. Eu falei, gente, mas a arquitetura tem tudo a ver comigo, porque eu gosto de exatas, mas eu gosto de humanas também. Eu sempre gostei de história, de arte. Eu falei, eu acho que é isso. Eu Eu acho acho que que eu me encontrei o lugar perfeito. Exato, e foi aí que eu decidi que eu queria fazer arquitetura, Mari. Então, foi muito assim, entendendo quais eram os meus pontos fortes, conversando com outras pessoas para entender qual era a atuação dessas pessoas, por que elas tinham escolhido também aquela área, e entender de que forma que eu me encaixo naquela atuação. Foi nesse sentido mesmo que eu encontrei a arquitetura. Que você decidiu por isso. Legal saber, porque já dá dicas aí para quem está pensando, né? Será que é isso que eu quero? Será que tem a ver comigo? Então, você já mostrou o caminho que você trilhou, as decisões que você foi tomando, né? E se conhecendo e se percebendo para tomar essa decisão, que é super importante e a gente toma super cedo na vida, né? Com 17, 18 anos, a gente decide esse Exato, tipo a de gente tem que tomar essa decisão no momento que, assim, que a gente nem sabe, né, o que a gente quer, se a gente quer fazer macarrão ou comprar uma bicicleta, né? Então, Exatamente. A gente nem se conhece, né? Nem sabe quem a gente é ainda. exato. É uma oportunidade legal de você se conhecer, porque você volta para si e pensa, né? O que que eu tenho de bom, o que que eu quero fazer da minha vida, o que que eu não quero fazer, o que eu não sou bom. É um momento para você se autoconhecer também. É bacana Sim, essa é essa da difícil, vida. mas é importante, né? É um momento de se olhar e falar assim, preciso agora tomar decisões sérias e embasadas, né? Nesse tipo de reflexão que você fez. É uma boa dica já que já vem aí dessa primeira pergunta. E você gostava de desenhar, Tati? Isso é uma coisa que eu também sempre pergunto. Se você gostava de desenhar, se precisa saber desenhar para fazer arquitetura. Eu, assim, antes de entrar na faculdade, eu não tinha nenhuma aptidão para desenho. Assim, eu gostava, eu gostava de arte, eu sempre gostei muito das aulas de artes, de fazer releituras de quadro, de pintura, de desenho, mas nunca foi assim uma coisa que, sabe, eu parava e desenhava. Ah, eu quero desenhar, sabe? Aquela pessoa que tem aquela aptidão para desenho, nunca fui essa pessoa. Tá? Aham. Eu fui descobrir essa aptidão, na verdade, depois, na faculdade. Até um pouco antes, na verdade, né? Porque antes de entrar na faculdade, a gente tem aquela prova específica que a gente acaba tendo, né, que estudar um pouquinho de desenho, praticar. E aí foi nesse momento que eu descobri, na verdade, essa aptidão. É uma coisa que eu gosto de fazer, de desenhar, mas eu entendo que o desenho ele não é uma exigência para você ser arquiteto, mas ele facilita muito, porque o desenho, para mim, eu entendo que é como se fosse uma ferramenta de comunicação, igual uma escrita, sabe? Então, da mesma forma que você escreve um e-mail para mandar para uma pessoa, o desenho também é uma forma de você se comunicar, é uma linguagem. Então, facilita muito um desenho, às vezes, para você explicar alguma coisa que você quer falar. Então, eu, no meu dia a dia, eu participo muito de reuniões técnicas, por exemplo, com projetistas de instalações, de estrutura, de arquitetura. E aí, às vezes, nesses momentos, para você expressar alguma coisa que você está querendo falar, só com desenho que você consegue fazer, né? Às vezes, mesmo numa conceituação de um projeto, você quer expressar alguma ideia, é só com desenho que você consegue se fazer claro. Então, assim, é, hoje, na minha atuação, tá? Na minha área de atuação na incorporação, não é
é essencial você saber um desenho. Quando eu vou, por exemplo, entrevistar uma pessoa, eu não pergunto para ela, você sabe desenhar? Não, assim, não precisa saber. Mas o desenho ele facilita muito na hora da gente expressar uma ideia, poder entender alguma coisa que você tá, alguma informação que você está recebendo. Eu acho que é importante, no nosso dia a dia, é uma forma de comunicação, é uma linguagem importante para a gente. Porque a linguagem, existe até esse termo, né? A linguagem arquitetônica. A linguagem arquitetônica é sobretudo gráfica, né? A gente usa textos para explicar alguma coisa, puxar um detalhe, para ter uma chamada, mas tem uma linguagem gráfica envolvida desde concepção, fluxogramas, tudo isso é linguagem gráfica, não é linguagem exatamente textual do tipo, né, que a gente está acostumado até então no ensino médio. É uma linguagem que exige mais um pouco de organização visual das ideias, né? Mas não necessariamente eu preciso ser um bom desenhista ou ter aptidões artísticas, eu também consigo desenvolver na faculdade, isso? Consegue. Eu, por exemplo, não tinha aptidão antes da faculdade e eu acabei descobrindo, né, essa aptidão. Hoje, por exemplo, antes da faculdade, eu não desenhava nada. Hoje, por exemplo, quando eu estou na minha casa e eu quero pensar em alguma coisa, eu gosto muito de desenhar e de pensar desenhando. É uma coisa que eu já me acostumei com essa forma de pensamento, né, gráfico. Mas eu até mandei para você algumas imagens, Mário. Sim, Você vai ver que os desenhos que eu faço no meu dia a dia são muito assim, são croquis mesmo, não são né? desenhos técnicos. Às vezes um desenho de CAD que a gente faz são basicamente linhas e indicações de texto, mas são necessárias para aquele momento para se fazer entender. Legal. Só para explicar aqui uma questão, porque nem todas as faculdades exigem uma prova de aptidão, mas tem algumas faculdades, por exemplo, as públicas, né? Algumas delas, porque também tem tido um movimento de contestação, exigem uma prova, além da prova escrita, né, que a gente já faz nos vestibulares, tem uma prova de aptidão. E nessa prova é exigido o desenho técnico, geometria, né? Desenho de observação, e para isso tem até cursos para isso, né, para essas provas de aptidão. Então, muitos de nós, a gente, antes de entrar na faculdade, já tem que dar uma treinada para essa prova aí, porque é parte da avaliação. Só para deixar claro que alguns processos seletivos não entram com essa fase e talvez alguns não cheguem a conhecê-la. Quando você começou o curso, aí mais uma questão, né? Você hoje trabalha com essa área de incorporação e até, né, conhecendo você, e você contou já um pouquinho da sua experiência para mim, você não faz exatamente projeto hoje, porque você trabalha mais com gerenciamento, né? Você conhecia essa área que você trabalha, o que você faz hoje? Você sabia que era possível trabalhar com isso antes? E como você descobriu? Esse processo de descobrir até você chegar a trabalhar com o que você trabalha hoje? Quando eu comecei, eu estava na faculdade, eu comecei trabalhando, a gente acaba fazendo alguns estágios, né, e começando a descobrir as atuações na área da arquitetura. E eu tinha uma noção do que era, mas também eu tinha essa confusão de entendimento do que era uma incorporadora e construtora. Então, o meu primeiro trabalho, depois que eu me formei, foi numa incorporadora que também construía. E eu acabava desenvolvendo projetos, né, internamente, e então eram conceitos muito confusos na minha cabeça, assim, mas eu antes mesmo de trabalhar nessa área, eu entendia o que era, mas não de forma profunda, não
da forma como eu entendo hoje, que existe uma incorporadora, que existe uma construtora, as atuações dentro de cada área. Hoje, muita gente confunde, né, esses conceitos do que é uma incorporadora, do que é uma construtora. Então, nessa época, eu também não entendia, tá? E eu fui começar a entender, na verdade, com o tempo. Então, com o tempo, eu senti a necessidade, por exemplo, de fazer um curso de incorporação, que foi quando eu entendi o que era, como que era a diferença, e a partir de então fui fazendo outros cursos também, que eu fui sentindo necessidade. E aí, através dessas experiências que eu tive, eu fui entendendo o que eu gostava de trabalhar, tá? Então, como eu falei, eu comecei trabalhando numa construtora, numa incorporadora que era mais construtora, na verdade, e eu acabava desenvolvendo os projetos internamente. E aí eu sentia que era muito limitado, que eu queria saber mais como que era aquilo, porque eu só ficava desenhando, só que eu queria saber, mas por que a gente desenha desse jeito? Por que mas a gente tem que ir na prefeitura para aprovar, mas o que a gente está aprovando? Em cima de que lei? E aí eu fui, né, pesquisando e procurando, correndo atrás para saber o porquê das coisas, e acabei fazendo outros cursos. Fiz um curso de incorporação, fiz um curso de gestão de projetos. Aí fui trocando de empresas, eu saí dessa construtora pequena, eu fui trabalhar numa incorporadora, mas também numa área muito específica, que era numa área de varejo, que também eu me sentia, também me indagava sobre várias coisas, mas por que a gente está fazendo isso? Mas eu sentia que a minha atuação era muito limitante. Então, também eu fui entendendo que eu não gostava de coisas pequenas, que eu gostava de coisas grandes, que eu gostava de entender muito mais do que só o projeto, que eu gostava de entender como que chega esse projeto, para onde vai esse projeto. Fui fazendo outros cursos, acabei fazendo um curso de Design Thinking na época, depois fiz um curso de métodos ágeis, e aí eu acabei entrando na incorporadora, que eu trabalho hoje. Eu entrei na época como analista, e aí foi quando eu comecei a entender como é que funciona esse business, e fui cada vez mais abrindo a minha escala, né? Então, cuidava de coisinhas pequenas e fui cuidando cada vez maior do negócio, que é o que eu sempre entendi que eu gostava, e é o que eu faço hoje, entendeu? Então, eu fui entender como é que funciona a área que eu trabalho hoje através da minha experiência e entendendo o que eu gostava e correndo atrás, na verdade. Legal. Mas na época da faculdade, eu não tinha a menor ideia. E você conseguiria, aqui, ó, nem estava no meu script, mas você conseguiria resumir muito rápido o que seria uma incorporação, né? O que faz uma incorporadora, porque, né, já que é difícil fazer essa diferenciação para quem ainda não entrou na área. Sim. A incorporação, na verdade, Mari, assim, ela imagina que a incorporadora, ela vende alguma coisa que não existe ainda. Você concorda? Quando a incorporadora vende um apartamento que não existe, se você pensar, é um crime você vender alguma coisa que não existe ainda. Então, o que a incorporadora faz? A incorporadora, ela trabalha aquele produto para que ele exista de alguma forma. Para que ele seja possível. Exato. Então, por isso que existe toda uma legislação específica de incorporação. Então, assim, para eu vender alguma coisa que não existe ainda, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprovar para um cartório
que aquele negócio existe, eu preciso comprovar para a prefeitura que aquilo lá existe, então eu preciso marketizar isso para o cliente, né? Uhum. Então hoje, assim, só para resumir bem rapidamente o que eu faço, né? Eu recebo um terreno que tem potencial para virar um empreendimento. Eu faço todo o estudo, eu não, né? Eu gerencio, na verdade, Uhum. todo o estudo técnico e jurídico para falar, sim, este terreno tem potencial para virar alguma coisa. Eu desenvolvo o projeto em cima desse terreno, eu aprovo na prefeitura e eu marketizo este projeto para o meu cliente, através de maquetes, imagens, estandes de venda, e aí eu incorporo este projeto, ou seja, eu mostro para o cartório, eu tenho um projeto aprovado e eu tenho condições de vender este projeto para o cliente sem ele existir ainda, né? E aí eu aprovo isso no cartório. Então, aí a gente coloca a venda. Legal. Ó, super diferente, né, para quem não conhece ainda, porque acha que a gente tem, às vezes, noção de que arquitetura é só interiores. Muitos têm, né, antes de entrar na faculdade. Como a arquitetura é muito ampla e já abre portas para o que eu vou te perguntar aqui na sequência, né? Se o curso de arquitetura você acha que abre muitas possibilidades, já pela fala da Tati, eu já percebi, né? E a gente convivendo com isso, sabe que a gente tem diversas escalas de trabalho, que vai desde um objeto, né, até um apartamento, que é quando você começou a trabalhar ali internamente, em algumas áreas, você está ampliando o seu leque de opções, e a gente, como arquiteto, pode trabalhar também como urbanista, né, arquiteto e urbanista, numa escala de cidade. Então, isso já dá uma noção de que a gente tem uma amplitude de áreas de trabalho, e até na prática, com gestão, com obra, ou nessa parte de concepção prévia à construção, que é o que a Tati faz também, né? Então, e também áreas de atuação que envolvem mais técnica, ou mais concepção, mais criatividade, tem essa amplitude toda. Você considera que esse curso abre possibilidades de trabalho muito amplas? Sim, com certeza, Mari. Como você falou bem, o arquiteto ele tem diversas áreas de atuação em diversas escalas. Então, a gente pode ver até pelas pessoas que se formaram com a gente, nossos amigos, a gente tem gente trabalhando na área gráfica, na área de design de imobiliário, que abriu uma marcenaria, por exemplo, né? Que tem escritório de arquitetura que trabalha com desde interiores até design de casas, design de piscinas, áreas externas, campos de golfe, por exemplo, até empreendimentos, prédios residenciais, comerciais, multiusos, shoppings, bairros, loteamentos, cidades, né? Então, assim, e aí, tanto na escala privada quanto na escala pública, né? Porque assim, é uma atuação muito, muito ampla mesmo. Existem inúmeras atuações em várias escalas, desde o mobiliário até a cidade. Então, isso é muito bacana da nossa profissão, e eu acabei utilizando o período de estágio para poder justamente conhecer todas essas áreas, né? Porque eu entendo que a oportunidade do estágio é justamente essa, não só ter conhecimento daquela profissão, mas entender quais são as diferentes áreas e você experimentar.
assim, não tem como você saber o que você gosta sem você experimentar. Então, eu acabei fazendo estágio em diversas áreas. Fiz estágio na área de design gráfico, fiz estágio na área de patrimônio, junto com a Mari, trabalhei em escritório de arquitetura, desenhando, fazendo detalhamento de banheiro. Então, assim, eu usei essa fase mesmo da minha vida para experimentar e ver exatamente o que, que eu gosto. E aí, eu, por exemplo, também, como eu falei, né? Eu comecei a experimentar, comecei no micro, vi que eu não gostava e fui indo para o macro, 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 até me encontrar, né? Então, foi nesse caminho que eu fui seguindo. E aí, a arquitetura, o curso da arquitetura, ela te abre um caminho e eu acho que você vai trilhando o seu, né? Então, da mesma forma que a gente entende qual que é o que a gente gosta, vocês vão ver que o curso de arquitetura, ele não se basta. Depois você vai ter que começar a procurar outras coisas. Então, você vai ter que começar a procurar um curso, às vezes, um pouco mais técnico de administração, sei lá, para fazer uma gestão financeira do seu escritório de arquitetura, por exemplo. Fazer um curso específico sobre, sei lá, patrimônio ambiental, patrimônio histórico, enfim. Cultural. Eu acho que conforme você vai entendendo qual é o seu caminho, realmente a arquitetura ela abre as possibilidades, e aí depois, quando você entende qual é a sua área de atuação, você vai procurando outras áreas para poder complementar. Então, realmente é um início, é uma abertura mesmo para se conhecer, para entender quais são as áreas de atuação, e depois você vai complementando com outros cursos de especialização, atualização, pós-graduação, ou mesmo mestrado e doutorados, MBAs, enfim. Aí tem uma série de próximos passos aí que são possíveis serem dados. Até pelas diretrizes nacionais do curso de arquitetura no Brasil, é um curso que é dito como generalista, é um profissional generalista. Então, nesse sentido, a gente tem diversas entradas em áreas diferentes e escalas diferentes, e a partir disso, cada um encontra o seu caminho, pode procurar se especializar, né, como a Tati falou, fazendo cursos em determinadas áreas, porque vocês tiveram visão generalista para depois escolher a especialidade. Então, ninguém sai especialista em alguma coisa fazendo arquitetura. Isso você vai descobrindo nesse caminho. E eu acho que isso é bonito também, né? Porque todo mundo encontra um caminho dentro da arquitetura que se adeque mais às suas aptidões, suas habilidades, seus interesses, né? O que mais gosta, o que mais motiva, o que você encontra mais propósito em fazer. Então, eu acho que isso que a Tati resumiu e que ela experimentou através de estágios é uma boa ideia para aqueles que ainda têm essa vontade de fazer arquitetura, mas não sabem exatamente o caminho. Talvez dentro do curso você descubra um caminho super legal que se adeque bem às suas aptidões e vontades, né? E apesar disso, de ter esse lado positivo, também vem uma pergunta para nós que é se você acha que essa profissão é desvalorizada no Brasil. Mari, eu diria que na verdade, a desvalorização é uma consequência do desconhecimento do que o arquiteto faz. Muita gente ainda não tem ideia do que a gente faz. Aliás, às vezes até o próprio estudante de arquitetura não tem ideia do que o arquiteto faz. Tem muito essa visão míope de que o arquiteto é só o que faz a decoraçãozinha do apartamento, né? E, na verdade, é muito mais que isso. Muita gente ainda acha que contratar um arquiteto para fazer uma reforma, você só vai gastar mais dinheiro.
Ninguém entende que contratar um arquiteto para fazer uma reforma, você vai ter uma obra muito mais rápida, muito mais otimizada com relação a recursos, né? E eu falo recursos materiais e financeiros. Então, existe muito esse estereótipo de que eu vou contratar um arquiteto só para deixar a minha casa bonita. E não é isso, né? E aí acaba que desvaloriza muito, né, a nossa profissão, porque acaba tendo esse estereótipo de profissão elitista, né, de que só rico que consegue contratar arquiteto, e na verdade na verdade não é bem isso. Eu coloco até um exemplo, por exemplo, a minha mãe, né, ela comprou uma mesa de jantar para a sala dela que ficou enorme na sala de jantar. Eu falei, mãe, mas por que você não me consultou, sabe? Porque acaba se faltando esse entendimento de que o arquiteto é uma pessoa que entende do espaço e que ela consegue traduzir de forma rápida, de forma eficiente, qual que é o melhor aproveitamento daquele espaço, de que a gente consegue ajudar muito numa construção, numa reforma, para ela se tornar mais rápida, mais previsível, com custos previsíveis, com prazos previsíveis, com riscos previsíveis. E aí eu acho que cabe a nós, arquitetos, mostrar isso para a sociedade, de que qual que é a nossa importância, de que sem a nossa atuação não existiria uma cadeira confortável, um sofá confortável, uma sala bem iluminada, bem ventilada, um escritório bacana para você se sentir produtivo e trabalhar bem, uma cidade, né, mais bem planejada para a gente poder viver Justa, Ana, melhor. mas Exato. Então, assim, eu acho que ainda falta muito justamente por esse desconhecimento do que é a atuação do arquiteto. É por isso que a gente é desvalorizado. Mas ainda falta muito, né, para a sociedade enxergar, e eu acho que é papel nosso também mostrar qual que é a nossa atuação. legal. E disso que você falou também, fiquei pensando, né, que a gente tem colegas que trabalham com arquitetura e até com áreas fora da arquitetura, e eu penso muito nisso, que é um curso que ensina a gente a diagnosticar problemas, compreender situações e propor soluções. Isso é importante e útil para quaisquer áreas de atuação, se a gente for pensar, né, de maneira crua, qualquer área de atuação no mercado como um todo, é importante que alguém consiga diagnosticar um problema ou uma demanda e propor uma solução para aquilo. E essa visão estratégica que o arquiteto tem pode ser útil em diversas áreas, inclusive nas habitações, no trabalho, na cidade, em todas essas escalas que a gente vem conversando, né? Então, eu acho que parte disso também, da gente entender a importância do arquiteto nesse processo todo de se viver, de dar qualidade de vida para as pessoas, de dar qualidade de espaços, né? De ser um agente de transformação também da sociedade, né? Tem um papel social envolvido aí forte. Então, cabe a nós, né, também valorizar essa profissão desde quem está com vontade de entrar, entender a importância e a relevância que tem esse profissional e essa atuação na cidade, no mercado, enfim, como um todo. E aí, para fechar, Tati, eu tenho uma pergunta que é tipo assim, a pergunta do século, né? Qual conselho você daria para alguém que está pensando em cursar arquitetura? O que você diria para essa pessoa? Primeiro, estudar, entender quais são as diferentes áreas de atuação. Provavelmente no programa do curso, né, existem quais são as disciplinas que vão ser colocadas dentro do curso.
começar a ver um pouquinho de notícia e como que os arquitetos eles têm atuado aí, né, na sociedade. Então, assim, entender um pouco essas diferentes atuações. E aí a Mari aí, uma boa iniciativa, né, de mostrar como que os profissionais hoje da arquitetura estão locados dentro do mercado, né, em cada área. Conversar muito com essas pessoas, entender como que é o dia a dia delas, o que que elas fazem, para você tentar se imaginar fazendo aquilo, se é aquilo que você gosta, se você gosta, se você se identifica, né, com aquele dia a dia. Então, eu acho que é muito importante conversar com essas pessoas de diferentes atuações dentro da profissão. E eu acho que muito disso também vem com o autoconhecimento. Então, assim, você se entender quais são os seus gostos, seus interesses, suas aptidões e suas habilidades, para você entender, por exemplo, se você gosta de um dia a dia mais agitado, mais no escritório, se você gosta de resolver problemas, se você gosta de ficar mais em obra, se você gosta de fazer um trabalho mais minucioso, se você gosta de fazer alguma coisa, né, mais macro. Então, esse autoconhecimento também é importante, porque com o autoconhecimento e com o conhecimento de área, você consegue juntar o que dá o match aí para poder encontrar o que mais vai te satisfazer aí na sua vida profissional. Eu acho que é o que eu fiz e eu acho que é um bom caminho, diria, para poder encontrar aí qual que é o caminho que você quer trilhar dentro do curso da arquitetura. Perfeito. Até é legal essa sua dica, Tati, porque tem muita gente que procura saber sobre o curso só, grade curricular, conversa com alunos, gente, como é que é o curso? É difícil, é fácil? Mas às vezes não para pensar no depois, porque o curso é uma etapa de preparação só para uma coisa que vem depois, que vai durar muito mais tempo e que vai, assim, é parte integrante da sua vida. O seu trabalho não é tudo na vida, mas é uma parte bem significativa, né? Você passa ali 8 horas do seu dia, um terço do seu dia envolvido com isso, pelo menos, né, em média. Então, às vezes é mais, né, Tati? Às vezes é menos, dependendo do que for, mas é uma etapa muito importante você pensar no depois da faculdade, não só durante, como é que ela funciona, mas e depois, o que eu posso fazer? Que áreas eu posso atuar? Então, conversar com esses profissionais, procurar saber como é que é a rotina de trabalho. Adorei a sua dica, porque é algo que às vezes não param para pensar antes de escolher o curso, né? E é algo que eu, por exemplo, não fiz. Eu não parava. Tanto é que quando eu me formei logo, eu fiquei, puxa, na hora que eu cheguei no mercado, eu tomei um susto, porque eu não sabia o que esperar. E é muito importante a gente saber o que esperar, pelo menos para não ter, assim, é importante conhecer também, mas ter já expectativas dentro da realidade, né? Ajuda muito nesse processo. Dá para fazer sem? Dá, você toma um susto só. Então é importante esse conhecimento prévio. Adorei sua dica, eu acho que pode ser muito útil para quem está nessa fase de decisão do que quer fazer, né? Tati, muito obrigada por ter aceito esse convite de papear aqui com a gente. A gente vai mostrar algumas imagens do trabalho da Tati, desses projetos que ela vem gerenciando, né, desenvolvendo junto à empresa que ela atua, e que vão dar ideia assim, dessas escalas de trabalho também, né? Também um pouquinho do que você faz em termos de organização, de gerenciamento, do dashboard, né, de organizar os projetos, que são... A Tati, ela gerencia vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem gente que está fazendo o individual, né? Tem gente que está lá, arquiteto, que está lá fazendo aquele empreendimento, e ela está gerenciando vários empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo. Vocês verem também, tem essas diferentes possibilidades de atuação dentro de uma mesma empresa, eventualmente, né?
Então, Tati, muito obrigada, parabéns pela sua trajetória, sou muito sua fã, eu sempre deixo isso muito claro para as minhas amigas, que a gente tem essa proximidade, eu sempre convido, porque eu sou realmente fã do trabalho que elas fazem, trabalhos muito sérios, e espero que outras vezes eu possa te chamar para nossos eventos, Semanas de Arquitetura, para a gente conversar um pouquinho mais e ter mais tempo, porque eu ficaria horas aqui falando sobre isso com você. E muito obrigada novamente. Obrigada a você, Mari, pelo convite. Espero ter atendido aí as expectativas suas e dos alunos. Estou disponível também, se tiver alguma dúvida, a gente pode marcar uma outra conversa, também participar dos seus eventos aí, quando tudo isso passar, a gente pode marcar aí alguma outra conversa presencial. Eu gosto muito de contar assim essa história, porque faz parte do nosso caminho, né? E cada um traça o seu caminho. Eu acho que cada um vai encontrar o seu caminho, e conhecer o caminho das outras pessoas é importante, né? Para você se espelhar, para ver se você gosta, para ver se você não gosta também, né? Eu acho que é bem bacana essa troca. E obrigada, e também tenho muito orgulho da sua história, Mari. Gente, faça uma dica, né? As amizades que fazem na faculdade ficam para sempre também, viu? A gente já tem 15 anos, pensar, porque desde que começamos, né? 15 anos que a gente mantém essa amizade, vemos filhos nascendo, então cultivem as amizades que vocês forem fazendo desde antes na graduação, né? E todas as nossas amizades da faculdade, cada uma foi para um caminho diferente, né? Verdade, verdade. Isso é o mais legal também, para ver como a gente consegue... Na mesma área, a gente acaba se encontrando no meio do caminho. Eu contrato algumas pessoas e sou contratada também, e a gente vai se encontrando, mas de todas das nossas amizades, cada uma foi para um caminho diferente. Verdade, mas os vínculos permanecem. Obrigadíssima. Gente, vou mandar depois aqui as imagens que já está mostrando na sequência, e qualquer dúvida também me procurem, que eu sou professora do curso e posso também esclarecer algumas questões, tá bom? Um beijo. Bom dia, estou aqui com a minha amiga e arquiteta Maria Vitória, e a gente vai gravar um bate-papo aqui para falar um pouco sobre a prática profissional, que ela, né, na experiência dela, a gente tem várias possibilidades, algumas das quais a gente está apresentando aqui na Semana de Profissões, e vamos conversar um pouquinho sobre a dela, né, o caminho que ela descobriu, ou os caminhos que ela descobriu após a graduação. A Maria Vitória, ela é arquiteta urbanista, graduada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, FAUSP, e mestre pela mesma faculdade. No ano de 2018, ela concluiu o mestrado. Tem como temas de pesquisa a função da documentação arquitetônica para a salvaguarda do patrimônio cultural e novas tecnologias aplicadas à restauração. É pós-graduada em gestão de obras de restauro pelo Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada, o SESC, da Universidade Federal de Pernambuco, tendo ainda realizado intercâmbio acadêmico na Itália pela Università degli Studi di Firenze, cursando disciplinas de preservação do patrimônio cultural. Ela possui larga experiência profissional na área de preservação e restauro do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como experiência em arquitetura civil. Ela também é professora da Universidade Paulista, ministrando disciplinas de teoria e projeto de técnicas retrospectivas. Muito obrigada por ter aceito o convite de conversar um pouquinho aqui com a gente. E a gente tem algumas perguntinhas aqui que eu selecionei a partir de conversas com alunos e com interessados em arquitetura, que eu queria que você respondesse ou não, né, ou tivesse alguma opinião sobre isso, sobre a arquitetura e sobre a prática profissional, tá? Ah, joia. Eu agradeço, né? Eu agradeço o convite.
E fico super feliz de ter lembrado de mim, de eu poder contribuir aí um pouquinho para quem está indeciso, para quem está em dúvida se vai para um caminho de, né, para escolher uma faculdade de arquitetura ou outra faculdade. Espero contribuir. Nós que agradecemos. Posso te chamar de Vivi? Porque aqui, né, eu não consigo te chamar de outro jeito. Claro, eu vou te chamar de Mari, né? Né? Oi? Vou te chamar de Mari, né? Você está achando que eu vou te chamar de Mariana. É muito feio te chamar de Maria Vitória. Vivi, desde quando você pensava em fazer arquitetura? E por que você escolheu arquitetura? Então, eu, na verdade, antes de prestar vestibular, eu queria 3 áreas que, na verdade, nenhuma não olhava para a outra. Era arquitetura, que, assim, eu não sei, acho que na época eu fiz um teste vocacional que me encaminhou para arquitetura, e aí eu comecei a pensar, pode ser, isso aí é bacana, isso aí. Mas eu gostava muito, no colégio, eu gostava muito de biologia. Na verdade, agora já tem a ver, a gente pode falar um pouquinho depois. E eu gostava muito de história. Então, as minhas 3 opções seriam história, biologia e arquitetura. Olha só. Tem a ver, viu, né? Sei que Legal. Pois é, gente, para vocês verem como a arquitetura é uma disciplina super abrangente, né? Uhum. E aí eu acabei me decidindo por arquitetura, e porque, enfim, na época eu entendia que a faculdade de História era muito restrita, né, e a de Biologia também, assim, eu não entendia, na verdade, hoje eu já sei que não são, mas pesquisando, eu entendi que a faculdade de Arquitetura me dava possibilidades muito amplas de atuação profissional, né, você podia ser pesquisador, professor, eu poderia trabalhar com urbanismo, ou com a arquitetura de interiores, ou com arquitetura civil, ou numa construtora, enfim, eu via que a arquitetura tinha um campo de atuação super amplo, e aí eu acabei prestando vestibular para a faculdade de arquitetura, apesar de não saber desenhar, né? Então, já você está tentando já a minha segunda pergunta. Se você gostava, você precisa saber desenhar para fazer arquitetura? Olha, precisar, não precisa, está aqui a prova viva de que uma pessoa pode se formar arquiteto sem saber desenhar, mas o que você não pode abrir mão é de ter uma noção espacial, né, de conseguir enxergar o espaço em 3 dimensões, olhando para desenhos em 2 dimensões, então olhando para uma planta ou para uma vista de uma vista de uma construção, você precisa entender como essas 2 coisas se juntam, você não precisa necessariamente desenhar, né? Ainda mais hoje em dia que tem um monte de software que meio que desenha para você, né? Sim. Mas, assim, se você souber desenhar, gente, é muito mais fácil, né? Mais fácil, né? Mas na faculdade também tem representação à mão e a gente aprende, né, a fazer essa representação à mão utilizando instrumentos mesmo, manuais, e a representação gráfica no computador, né, que já é o mais popularizado. Mas mesmo à mão, a gente aprende a se expressar de maneira técnica, menos, né? Que mesmo quem não tem muita habilidade, assim, de arte, consegue fazer. Consegue. Beleza. Consegue, gente. Você, né, pela nossa apresentação, a gente viu que você trabalha com restauro também. Não só, né? Eu sei que você também tem outras entradas profissionais, até vou te perguntar disso também. Mas você tem esse trabalho, esse percurso relacionado ao restauro. Eu queria saber se quando você começou o curso, ou antes disso, você conhecia essa área de atuação, você sabia que era possível trabalhar com isso, fazendo arquitetura, e como você descobriu essa possibilidade? Então, durante a faculdade de arquitetura, a gente tem uma grade até bastante extensa sobre história da arquitetura, né, história do urbanismo. E aí eu percebi que eu tinha muito mais aptidão, eu me interessava muito mais por essas áreas do que por áreas, por exemplo, como programação visual ou design. E aí eu comecei a me encaminhar para esse lado, né? Era onde a gente coloca mais energia e mais tempo, é onde as coisas tendem a acontecer. Sim. E aí eu fiz uma disciplina optativa, na época não era obrigatória, hoje é obrigatória, inclusive a disciplina que eu ministro,
que era de técnicas retrospectivas. Na época não tinha esse nome, mas era essa disciplina. E aí eu me apaixonei, eu percebi que eu conseguiria juntar, né, as duas das três coisas que eu gostava lá no colégio, né, que era arquitetura e história, né, que eu conseguia ver como a arquitetura era quase que a materialização de um dado momento, de um dado momento, né, histórico, um momento artístico, né? E a representação daquela sociedade ou daquela comunidade ali. E aí eu me encantei, fiquei apaixonada por isso, procurei, né, um intercâmbio que na época existia um convênio entre as duas faculdades de arquitetura, né, a de Florença e a aqui da USP. E aí eu fui fazer esse intercâmbio, e aí eu me apaixonei mais ainda, porque lá meio que era como se eu estivesse vendo tudo que eu via nas aulas de História e da Arquitetura, só que ali, na minha frente, né? Você sabe melhor que eu, porque você também fez intercâmbio assim. E aí é muito apaixonante, né? Você vê ali. E aí eu fiz disciplinas lá sobre isso, voltei, o meu TFG foi sobre isso, né? O meu trabalho final de curso foi nessa área, e aí já como um projeto de restauro, e desde então eu fui seguindo por esse caminho, né? Procurei empresas que trabalhavam com isso, comecei a desenvolver, acompanhei obras, depois acompanhei projetos, e é isso. Mas você, então, antes da faculdade, você nem sabia que podia trabalhar com isso, você descobriu durante a faculdade? Não, descobri durante a faculdade. Antes da faculdade, eu não sabia nem que tinha disciplinas de História da Arquitetura, né? História da Arquitetura, História da Arte, História do Urbanismo. Legal. E foi durante a faculdade que eu descobri, foi ótimo, né? Uma grata surpresa. Eu acho que é um caminho muito parecido com o meu. Também passei por essa experiência, estou me identificando aqui com a sua fala. E dentro disso, né, você encontrou um caminho ali dentro da arquitetura, e aí eu queria saber se você acha que esse curso ele abre muitas possibilidades, porque você encontrou um para você, e eu acho que, assim como eu, você tem colegas que atuam nas mais diversas áreas, né? Você vê essa possibilidade mesmo? Você vê isso é real? A arquitetura abre muitas portas? Eu acho que sim, né? A gente costuma dizer que a faculdade de arquitetura, ela pensa o espaço, né? Desde a escala de um objeto até a escala de uma cidade, né? Então, assim, é onde o ser humano vive, basicamente, né? A gente pode trabalhar com desenho de objeto, né? Eu tenho, por exemplo, colegas que são fotógrafos, que trabalham com ilustração, tenho amigos que trabalham fazendo design de automóveis. Nossa! Né? Cenografia, design de interiores, e tenho amigos que trabalham em órgãos públicos que pensam plano diretor, por exemplo. Cuidam de áreas verdes da cidade, né? Então, assim, para além de construir uma casa, para além de um arquiteto ser o profissional que constrói uma casa, que constrói um prédio, que planeja uma praça, né? Ele pode atuar tanto numa escala grande, né, na escala urbana, quanto numa escala de um objeto ou de alguma coisa visual, uma fotografia, uma ilustração. Eu acho. Eu conversei também com outra colega aqui, amiga também, pessoal, para essas entrevistas, e ela trabalha com editoração de arte e ela cuida da fonte, da letra, então, assim, no micro do milímetro. Então, a gente tem escalas tão variadas de trabalho, e além disso, de área de atuação, né? Quem mais artístico, quem gosta mais de história, quem gosta mais de disciplinas técnicas, né? Tem quem trabalha com conforto, por exemplo, que faz uma série de cálculos, de medições, e é uma área mais técnica, vai trabalhar com consultoria, então tem um leque grande, assim, e eu acho que todo mundo encontra dentro da profissão, né, um caminho que se adeque às suas aptidões, habilidades, interesses, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com o caráter
a faculdade de arquitetura não é só uma faculdade de humanas e nem uma faculdade de exatas. É uma faculdade que une, né, tanto exatas quanto humanas. Então, aí nessa chave, você consegue se encaminhar para onde te interessa mais, né? Isso é muito legal. E se for pensar, né, é uma ciência social aplicada. Então, também Pois envolve é. sociedade, também envolve história, deveria envolver até mais antropologia, sociologia, Geografia. Né, mas envolve geografia, envolve nas discussões, tem fundamentos sociais, enfim. É um curso que eu sou apaixonada pela nossa formação, acho muito linda, muito... Eu também. Cheia de possibilidades e muito humana, né? E mais, assim, tem esse lado lindo, mas também teve uma pergunta que também veio de um dos nossos alunos, se você acha que é uma profissão desvalorizada no Brasil. Olha, eu acho, né, não vou mentir, eu acho que é desvalorizada. A gente, assim, vários outros profissionais, normalmente profissionais autônomos, né? Eu vejo amigos que são, por exemplo, jornalistas, ou amigos que são até publicitários, que sofrem mais ou menos dos mesmos problemas, que a maioria dos nossos arquitetos, dos nossos amigos arquitetos, por exemplo, que trabalham em escritórios, não que trabalham em grandes empresas, mas que trabalham em escritórios, por exemplo, não são registrados em carteira, né? São PJ, que é pessoa jurídica, a pessoa abre uma empresa e dá uma nota como uma pessoa que não tem um vínculo empregatício. Uhum. E isso é uma coisa que, na verdade, a gente, desde a faculdade, a gente vê que é a prática, né, do mercado, é assim. E foi uma coisa que me surpreendeu, por exemplo, quando eu fiz o intercâmbio na Itália, porque lá é uma profissão muito valorizada, né? Então, eu lembro que lá eu falava que eu estava ali fazendo intercâmbio, que era estudante de arquitetura, era um correspondente de alguém falar que é estudante de medicina, sabe? Que todo mundo ficava, estudante de medicina. Lá, quando eu falava que era estudante de arquitetura, todo mundo ficava, nossa, estudante de arquitetura. Porque lá existe uma cultura que valoriza a cidade, valoriza a beleza, né? Valoriza a funcionalidade. Aqui a gente vê que as nossas cidades foram, né? Uhum. Sendo meio acontecendo. E, infelizmente, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem muito para contribuir, né? Então, apesar de ser uma profissão muito desvalorizada, é uma profissão que, justamente por ter tanto campo e por as nossas cidades precisarem tanto da gente, a gente tem muito a contribuir, né? Uhum. Perfeito. E essa questão até das formas de contrato que você mencionou, né? A gente vê que isso é uma cultura que se instalou aqui, né? E que tem atingido, como você mencionou, outras profissões, né? Eu tenho familiares que trabalham na área de tecnologia, os contratos são de pessoa jurídica, né? Eu já trabalhei como CLT, Sim. como arquiteta, já trabalhei também como pessoa jurídica. Então, existem escritórios que, né, eles vão escolher formas de contrato diferentes, mas, assim, é algo que não está só na nossa profissão, né? Isso é importante. Não. Às vezes a gente... E está cada vez mais se expandindo, né? Aqui na nossa profissão já existe há muito tempo essa relação sem vínculo, né? Mas é um tipo de relação que está se expandindo, ainda mais depois da última reforma, né, trabalhista. É verdade, tem essa questão da última reforma que ainda... Enfim, mas tem campo, tem trabalho, isso é verdade, tem trabalho, falta porque as pessoas precisam de qualidade de vida, as cidades precisam de nós, como a Vitória mencionou. Então, realmente, a gente pode lutar por condições melhores, né, por uma profissão mais valorizada, também está no nosso escopo isso, a gente se preocupa com isso também. E aí, para finalizar, que conselho, já que a gente viu pontos positivos, a gente viu pontos talvez negativos, mas que conselho você daria para alguém que está sonhando em fazer arquitetura? O que você diria para essa pessoa? Eu diria para procurar saber quais são as áreas
que essa faculdade pode te oferecer. Se você se identifica com alguma delas, se você se identifica com mais de uma, por exemplo, eu, né? Eu trabalho com restauro, mas também trabalho com arquitetura e interiores. É verdade, olha, até aproveitar, eu vou passar o Instagram também da Vitória aqui, do CEP Arquitetura, com o escritório dela, maravilhoso, sou fã número 1, comento todas as postagens, É verdade. Ela tem um trabalho lindo, que eu realmente valorizo muito, que valorizam a pessoa, que a matéria-prima do nosso trabalho é a gente, o resto é tudo ferramenta, né? A representação é ferramenta, o tijolo é ferramenta, tudo é ferramenta, mas a matéria-prima é a gente. Então, eu valorizo muito o trabalho delas, aqui ao final a gente vai mostrar imagens, na edição, né? Vou mostrar imagens do trabalho tanto de restauro que ela desenvolve, quanto também de interiores, de arquitetura, que são todos lindos. Ela é multifuncional, multiartística. É que tem isso também, né? A faculdade te abre tantas portas que você, claro, pode ficar em uma, mas você, no meu caso, eu gosto de restauro, eu gosto de patrimônio, eu entendo que existe aí uma função social e que eu me identifico, mas eu também gosto de agir numa escala da casa da pessoa, que eu vá transformar de fato a vida daquela família ou daquele profissional que atua ali naquele consultório, por exemplo, né, ou no apartamento de cada família. Eu acredito de verdade que o nosso trabalho muda para muito melhor a vida das pessoas, né? Porque a casa da gente é onde a gente deveria passar mais tempo, é onde a gente deveria se sentir mais acolhido, é onde a gente deveria se sentir mais abraçado, né? E aí a gente tenta contribuir um pouquinho para isso, né? Com certeza. Então, o meu conselho seria: procura conhecer uma faculdade, visitem as faculdades de arquitetura, conversem com os estudantes que estão ali, conversem com algum professor. Eu tenho certeza que, se a pessoa é professora numa faculdade de arquitetura, ela vai ter o maior prazer de te falar sobre o curso. Aí, pode procurar. Questionem, vejam quais são as possibilidades. E é isso. Vão atrás dos seus sonhos, aquelas, né? Bem romântica. Ai, gente, eu sou tenham romântica, sonhos, né? mas sejam realistas, como a Vitória falou, procurem saber, né? Não vai por impulso, porque é um grande investimento de tempo e de dinheiro, a gente sabe que... E de energia, né? Porque é uma faculdade que demanda muito, muito de energia mesmo, né? São muitos trabalhos, uma faculdade que são só provas, por exemplo, são trabalhos contínuos, né? Com certeza. Então, tem todo esse desprendimento de energia, de tempo, de investimento financeiro que está envolvido. Então, procurem saber realmente se é isso que vocês gostariam de fazer e as possibilidades que ele abre, como a Vitória mencionou aqui, acho perfeito para ter uma decisão lúcida, consciente do que vocês querem. Muito obrigada. Foi uma alegria falar com você. A gente vai divulgar um pouquinho do seu trabalho, porque eu sou fã mesmo e vale muito a pena que eles conheçam. E conheçam isso também, né, as possibilidades que o campo abre, tanto para restauro, por exemplo, que é uma das suas áreas de atuação, interiores, que muitos são apaixonados, muitos procuram o curso querendo fazer isso, e às vezes esquecem, né, pensam que é só um ambiente bonito, mas é isso que você mencionou, que é transformar a vida de pessoas, trazer qualidade para elas, ser um agente de transformação. E a arquitetura, né, mesmo não só do interno de um ambiente, mas de toda a concepção espacial que isso também traz, né? Vivi, muito obrigada por atender esse pedido aqui de conversar com a gente. Quero te trazer outras oportunidades também para falar com a gente. E que você tenha um lindo caminho aí na sua profissão, que eu sei que você já está trilhando, só tem coisas boas a colher. Obrigada, querida, foi um prazer. O que eu puder contribuir, se precisar de uma outra vez, se alguém ficar com alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? Obrigada. Beijo. Beijo, tchau, gente.